Preparados para a palavra, sim ou não? Deus tem um recado para você. E olha, eu orei muito por essa mensagem. Espero que ela fale com você de maneira poderosa, tá? Deixa eu vir aqui para olhar nos seus olhos aqui para a gente começar. Preparados? Então vamos lá. O título que eu pensei para a mensagem de hoje é o título Decepcionados com Deus. Deixa eu explicar isso. Eu sou pastor há 15 anos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. É claro que às vezes é corrido, às vezes não dá tempo de a gente conversar com todo mundo, a gente às vezes não consegue. Mas eu gosto mesmo. Mas eu tenho percebido que alguns anos para cá, uns 4, 5 anos para cá, tem tido um movimento mais forte de algumas pessoas que me procuram, converso com algumas outras pessoas, às vezes não procuram, mas eu sei que pensam assim, que de alguma forma tem sentido uma decepção espiritual. Tem passado por algumas decepções com Deus. Olha para mim aqui. O que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Gente que tem vivido a sua vida, muitas vezes, eu conversei esse tempo atrás com uma jovem que me disse: pastor, eu sou adventista de berço. Mas na hora que eu mais precisei de Deus, Deus não me ouviu. Na hora que eu mais precisei de Deus, na hora que eu passei pelo meu maior deserto, na hora que a situação estava no meu nível mais alto de sofrimento, parece que Deus me abandonou. Pastor, eu não acredito mais. Eu perdi a fé. Eu me afastei. E eu sei que você tem vivido e conhece pessoas que pensam assim, ou já pensou assim em algum momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o primeiro, nem o último. E na verdade nós encontramos na Bíblia pessoas que também se decepcionaram com Deus. Agora, e quando nos decepcionamos? O que a Bíblia nos ensina? O que podemos aprender sobre isso? Então hoje nós vamos pegar uma história bíblica e vamos basear a nossa mensagem nessa história, do jeito que eu gosto de pregar. Mas nós vamos usar bastante a Bíblia, tem vários textos para a gente poder entender. E nós vamos terminar com lições práticas para a nossa vida. Mas essa mensagem, essa manhã, é para você. E se Deus falar com você, escute o que Deus tem para dizer para você. Amém? Podemos ir juntos? Então vamos lá. Abra aí João, Evangelho de João, capítulo 11. Vou basear minha mensagem nessa história. João, capítulo 11. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa história. Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, fala sobre o quê? Ressurreição de Lázaro, não é isso a resposta clara? O título talvez da sua Bíblia, a minha está assim: a morte de Lázaro. Como é que está aí na sua Bíblia? A morte de Lázaro. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Olha para mim. Primeiro, este capítulo não é sobre a morte de Lázaro. Não, pastor, não. Fala sobre a morte de Lázaro, mas não é o tema principal do capítulo. Porque na literatura judaica, na literatura bíblica, o tema mais importante é aquilo que mais se repete. E o que mais se repete no capítulo 11 é fé, é crença, até onde você acredita. O capítulo 11 vai falar muito sobre a maneira como você coloca a sua fé. Na verdade, o personagem que mais aparece no capítulo 11 nem é Lázaro, por mais que ele está ali morto. O personagem que mais aparece depois de Jesus é Marta. Então Marta e Maria têm um papel muito importante nesse capítulo. E a gente precisa entender esse capítulo baseado nesses personagens. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais para você. João, quando escreve o seu livro, e eu já falei para vocês que depois do livro de Daniel, o livro de João é o meu livro favorito. O livro de João, ele é uma carta que foi o último livro bíblico a ser escrito para pessoas que não conheciam Jesus, que não tiveram contato com Jesus pessoalmente. João escreve o seu livro para provar algo, para mostrar que Jesus é Deus, que Jesus tem poder. E ele apresenta neste livro que nós chamamos de 7 sinais de João, que são 7 milagres que Jesus faz, começando lá no milagre da transformação da água em vinho. E o último milagre, o 7º sinal que João apresenta sobre Jesus neste livro, é o capítulo 11. Porque aqui é o ápice
daquilo que Jesus fez e demonstrou através da sua vida. Amigos, capítulo 11 de João deveria ser estudado com lupa. Você tem que pegar o capítulo 11 e ler ele em detalhes. Eu não vou ter tempo para isso aqui, mas eu queria te incentivar ao chegar em casa, pegar o capítulo 11 e ler de novo, ler em outras versões, ver texto por texto, para você tirar lições importantes para você, ok? Mas eu quero só chamar a sua atenção para alguns versículos. Olha o diz o verso 1, preste bem atenção. Um homem chamado Lázaro estava o quê? Doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aqui é uma descrição de João, né? Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, manda um mensageiro para dizer para Jesus. Elas estavam em qual cidade? Betânia. Jesus também estava numa Betânia, mas não era a mesma Betânia, era outra Betânia, que ficava a 30 quilômetros dali. 30 quilômetros para nós é daqui na Barra, é perto relativamente, aqui no Recreio, né? Mas 30 quilômetros para aquela época era um dia de viagem. Agora olha a frase. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está? Elas não foram para o coração aqui? O recado aqui não foi assim, olha, Lázaro está doente. O recado não foi esse. Qual foi o recado? Aquele a quem o Senhor ama. Não é qualquer um. É alguém que mexe com você. Porque uma coisa é alguém chegar para mim e falar assim, olha, a Lília está doente, está precisando de você. É minha esposa, a Lília está doente, está precisando de você. Ok. Outra coisa é alguém chegar e falar assim, olha, aquela que você ama está doente. Quando alguém chega com esse recado, o que ela está esperando de você? Fazer alguma coisa? Que horas? Agora! Porque você não deixa alguém que você ama esperando, sim ou não? Geralmente, se você ama, você sabe que é uma emergência, você vai fazer algo rápido, porque você sabe que precisa agir. E Marta e Maria levaram para o coração. Por que ela usou essa frase? Porque de fato era assim mesmo. Jesus, e se você ler no livro Desejo das Nações, o relato de Jesus com essa família é um relato muito lindo. Jesus amava a família de Lázaro, a família de Marta e de Maria. Amava. A casa de Lázaro, de Maria e de Marta, na verdade era como se fosse a segunda casa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tinha um lugar para botar a sua cabeça. Então a casa de Jesus era onde Jesus estava, mas o lugar onde Jesus chamava de lar era a casa deles. No livro Desejo das Nações fala que ali na casa de Marta e de Maria, Jesus não precisava falar em parábolas. Eu gosto dessa expressão. Na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, Jesus não precisava falar em parábolas. Jesus não precisava ter tato para falar. Jesus podia falar o que queria, porque ali ele era entendido como amigo. Ali eles viviam ao lado de alguém que eles gostam, sabe? É aquela casa que você vai e você pode ficar 3 anos aí. Quando você chega, você vai sentar na mesa e vai dar risada como se vocês se encontraram ontem. A casa de Lázaro, de Maria, de Marta, era aquela casa que Jesus gostava de estar e era o lugar onde Jesus tinha paz. Então, toda vez que Jesus ia para Jerusalém ou para aquela região, Jesus saía de Jerusalém, dá 3 quilômetros. Jesus saía de Jerusalém, andava 3 quilômetros para chegar na casa de Marta, de Lázaro, de Maria, para ali ele ter paz, e ali ele conversar, e ali ele ter amigos, ele gostava disso. E aí quando acontece uma doença, e parece que foi uma doença rápida, sabe, surgiu uma situação, sei lá, aconteceu algo com Lázaro, infartou, não sei. Ele passou mal, ficou doente, e antes de talvez de procurar um médico, Marta falou assim, manda chamar quem? Jesus, porque Jesus não é só um Messias que está longe, Jesus é um amigo, que senta na mesa, que come broa de fubá, com suco de uva da Superbom, que senta ali, sabe? Então, eu acho que Marta, Maria pensou, chama Jesus, porque Jesus é nosso amigo, ele vai nos entender, ele vai atender. Só que assim, a distância sairia dali e ia até Jesus. Tá, o que Jesus responde? Olha o texto. Verso 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, esta doença não é para morte, mas para a glória de Deus,
a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas aqui João fez questão de fazer um detalhe interessante. Olha o que diz o verso 5. Ora, Jesus amava quem? Marta, a irmã dela Maria e também Lázaro. Ou seja, aquele mensageiro quando disse, aquele que quem tu amas está doente, não mentiu. Porque o texto mesmo diz que Jesus de fato amava Marta, Maria e Lázaro. Amava. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou. Agora presta atenção nisso, verso 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. No capítulo anterior, Jesus quase foi morto pelos judeus. E o Senhor quer voltar para lá? Então Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Na verdade, Jesus compara a morte a um sono. Aqui daria outro sermão, né? Aqui Jesus mostra que, na verdade, aqueles que creem em Jesus não morrem. Dormem para serem despertados pelo Senhor. Jesus falava da morte de Lázaro, verso 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Nem sei qual foi o tom que ele falou aqui. Mas esse também é outro sermão. Mas eu quero chamar a sua atenção no verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? Pensa comigo na cronologia. O mensageiro, olha para mim. O mensageiro saiu de Betânia, foi para outra cidade onde Jesus estava, também Betânia, andou 30 quilômetros. Geralmente ele gastava 1 dia para fazer essa viagem. Então, ele saiu de casa, Lázaro estava vivo ou morto? Vivo, porque a notícia era, Lázaro está doente, não morreu. Ele chega, dá o recado, Jesus dá a notícia, qual é a notícia? Um conforto. A doença de Lázaro não é para morte. O mensageiro volta. Quantos dias para voltar? 1 dia. Mas diz o texto que Jesus ficou ali quanto tempo? 2 dias, ou seja, 1 dia que o homem estava voltando para dar notícia e o outro dia que o homem chegou lá. Só que diz que quando Jesus saiu da cidade e foi lá, andou mais 1 dia e chegou, 4º dia. Quando Jesus chegou lá, o homem já estava morto há quantos dias? 4 dias, ou seja, quando que ele morreu? Faz a conta aí. Assim que o homem saiu, ele morreu. Só que qual que foi o recado que Jesus mandou por ele? A doença de Lázaro não é para? Quando o homem chegou lá, o que tinha acontecido com Lázaro? Como é que você acha que esse homem deu a notícia? Ele chegou lá, ele ficou desconfortável, sabe? Porque ele vai para encontrar com um homem que Jesus amava, que fazia milagres, e eles mesmos já tinham visto Jesus fazendo esse milagre. Esse homem dá a notícia, essa doença não é para a morte, ele não vai morrer, eu não preciso ir agora, porque ele vai ficar bem. E quando ele chega lá, a notícia que ele tem é que o homem não vai morrer, e o homem já está morto. Eu não sei nem o que ele falou. E a Bíblia nem fala qual foi o recado que ele deu. Mas eu imagino que Marta e Maria esperavam que o homem não viesse sozinho. Então quando elas olharam pela janela e viram Lázaro já estava morto e viu o mensageiro, elas esperavam pelo menos que o mensageiro estivesse com quem? Com Cristo. Mas Cristo nem veio com ele. Como é que você acha que ficou Marta e Maria? Como é que você acha? Decepcionada com Deus. Entenderam, amigos, a história? A decepção que está acontecendo aqui é semelhante à decepção que muita gente tem na sua vida espiritual. Porque nós, quando pedimos, temos pressa. E queremos que Deus haja, que Deus possa agir
da maneira que nós imaginamos que ele vai agir. E eu te pergunto, igreja, olha para mim. Jesus poderia ter feito este milagre da maneira que Marta e Maria esperavam? Sim ou não? Poderia, mas não fez. Por quê? Então vamos abrir um parênteses aqui. Olha para mim. Eu estou construindo a mensagem com você, tá? Então abre parênteses. Existem alguns livros que falam sobre esse assunto. E alguns teólogos que estudam sobre isso. E dentro daquilo que eu estudei, eu percebi que existem 3 motivos pelos quais a maioria das pessoas se decepcionam com Deus. Então deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente trabalhar esses 3 motivos de decepção. Não é minhas 3 lições ainda, tá? É só os motivos das decepções. E eu pensei em algumas coisas que fazem as pessoas se decepcionarem com Deus. Vamos lá? A primeira coisa que muita gente se decepciona com Deus é por causa da indiferença. Porque parece, quando Jesus fala assim, olha, a doença dele não é para a morte, parece que Jesus está sendo o quê? Indiferente, não é importante para mim. Pode ir, amigo, não é importante. E é muito ruim quando você vai para alguém para pedir algo, porque é muito difícil você pedir algo. E quando você vai para alguém pedir algo e parece que a pessoa não se importa com aquilo que você está pedindo, porque parece que para você é muito importante, mas parece que a pessoa que está ouvindo não está dando a situação, sabe? É quando você está passando mal e vai no hospital e parece que o pessoal olha ali e fala assim, parece que está fazendo um favor para te atender. E, vai para casa, você não tem nada. Sabe, você olha e fala assim, poxa, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo. A indiferença é um dos motivos que faz isso acontecer. Vamos ver na Bíblia. Vamos ver alguns textos aqui. Vamos lá para Juízes. Peguei 2 personagens rápidos. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 vai falar sobre um personagem chamado Gideão. E Juízes capítulo 6, versículo 13, diz que Gideão, ao receber a visita de Jesus, olha o que diz o verso 11, por exemplo. Então o anjo do Senhor veio, Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Eu já preguei sobre isso aqui, então você já sabe sobre isso. Mas lagar, o que é um lagar? Lagar era um tanque de pedra que as pessoas usavam para fazer o quê? Para pisar na uva, para dar vinho. O que Gideão estava fazendo aqui? Malhando o trigo, pegando o trigo e batendo o trigo para soltar os grãos no lagar, num lugar que não é para fazer. Ele estava fazendo um trabalho muito mais difícil, um lugar apertadinho. O lugar de malhar o trigo era na eira, que era um terreiro grande para malhar o trigo. Mas ele estava no lagar, porque ele estava com medo, ele estava escondido, porque eles estavam sofrendo a opressão dos inimigos há anos. E sabe qual que era a sensação de Gideão ao estar fazendo o seu trabalho num lugar escondido? Medo, decepção. Cadê Deus? Que não está vendo o que eu estou passando. Cadê Deus? Olha o ponto que eu estou chegando. Eu tenho que trabalhar para não passar fome, mas eu tenho que fazer escondido num lugar que eu não devo fazer, porque Deus parece que não está vendo. Olha o que diz o verso 13. Então Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Aonde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Qual que é a frase assim, mais forte desse texto aqui de Gideão? Qual que era a impressão que Gideão tinha de Deus? Que Deus tinha feito o quê? Abandonado os seus filhos. Sabe, existe um ramo teológico filosófico chamado deísmo, que acredita que Deus é o Criador, que fez o mundo, deu corda no relógio e foi embora. E abandonou as pessoas à sua própria situação, a deriva desse mundo, a passar pelas dificuldades deste mundo. O que Gideão está pensando aqui? Deus, o Senhor nos abandonou, o Senhor está vendo a situação, o Senhor não faz nada. É a sensação de um profeta de Deus, não era um ímpio, era alguém que servia a Deus, mas que estava com o seu coração angustiado, pensando que Deus via que eles estavam sofrendo, a situação que eles estavam passando, mas parece que não fazia nada. Olha o que diz, por exemplo, Abacuque capítulo 1, verso 2, eu gosto de usar a Bíblia, amigo, então abra a sua Bíblia, é importante para você compreender sobre este texto. Olha o que diz Abacuque capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, Abacuque dizendo, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás?
Por que não fazes ver a iniquidade? Por que tolera a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Até quando, Senhor? Aqui é um profeta de Deus, que tem como missão pegar um recado de Deus e trazer para os homens. E na verdade ele é um profeta ao contrário, que ele está pegando um recado dos homens e levando para Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor tolera essa situação? Por que o Senhor não olha para nós e não vê aquilo que nós estamos passando? Por que o Senhor não age da maneira como eu espero que o Senhor possa agir? Primeiro motivo da decepção de muita gente: parece que Deus em alguns momentos não se importa. Não se importa. Esse é o primeiro ponto. Segundo motivo que muita gente se decepciona, eu estou primeiro apresentando o problema para depois apresentar as soluções. O segundo motivo que muita gente se decepciona é por causa, olha aqui, por causa das escolhas de Deus. O primeiro motivo é por causa da indiferença. Parece que Deus não se importa. O segundo motivo é por causa das escolhas. Parece que quando Deus se importa ou quando Deus age, as escolhas deles não são boas. Tem gente que discorda das escolhas de Deus. Não tem gente assim, não? Estou falando besteira, né? Tem gente que não concorda com as escolhas de Deus. E existem exemplos bíblicos para isso. Sabia? Deixa eu tentar explicar melhor para você. Vamos lá. Estou fazendo uma jornada aqui, amigos. Eu poderia citar na indiferença Davi, que ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor não está fazendo nada. Podia citar Jó: Senhor, olha o ponto que eu estou doente, olha a minha situação, o Senhor não está agindo. Mas vamos ver aqui as escolhas de Deus. Vamos lá para Gênesis 4. Viagens bíblicas, amigos, aqui para a gente poder compreender o texto da palavra de Deus. Que o Senhor continue falando ao seu coração em nome de Jesus. Que nada atrapalhe a voz de Deus falar com você nessa manhã. Gênesis capítulo 4. Diz assim o texto bíblico. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito o quê? Irritado e fechou a cara. Como é que está Caim aqui? Irritado, ele está chateadíssimo. Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta que ele trouxe. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você acha que as intenções do coração de Caim eram boas? Sim ou não? Eu acho que era. Ele leva uma oferta ao Senhor, e quando você leva uma oferta ao Senhor, você está parando para pensar sobre algo para entregar. Ele prepara, e eu não acho que ele pegou uma maçã podre, uma uva que está meio uva passa. Eu acho que não foi. Eu acho que ele levou algo bom, amigo, algo de boa qualidade, algo caprichado, e entregou para Deus, e Deus não aceitou, e ele fica irritadíssimo, decepcionado com Deus, porque ele levou algo para Deus, e parece que aquilo que ele fez não foi nada. Deus, por que o Senhor escolheu a do meu irmão? Por que o Senhor tem filhos favoritos? E por que eu não sou esse filho favorito? Por que sempre tem alguém que parece que o Senhor ama mais do que... Se tem uma coisa que causa discórdia entre as famílias, é quando alguém parece que é o favorito. Quando José apareceu com a roupa diferente e ninguém mais tinha, o povo, parece que aqui Deus tinha um filho favorito, mas será que foi isso mesmo? Eu acho que não. A gente vai falar sobre isso. Quer ver outro exemplo? Jonas capítulo 4. É importante você entrar em linha de raciocínio comigo, amigo, para a gente poder compreender a mensagem da palavra de Deus. Quando Jonas enfrenta aquelas suas maiores decepções e angústias da vida. Interessante. Jonas capítulo 4, ele está muito aborrecido. Olha o que diz o verso 4, versículo 1. Jonas ficou muito aborrecido, e além de estar aborrecido, ele estava como? Com raiva. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando aí na minha terra, por isso me adiantei, por isso que eu fugi para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo,
tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, eu gosto dessa frase, você acha razoável a tua ira? Olha para mim, por que Jonas está bravo, amigos? Porque Deus é bondoso. Porque Deus é bonzinho. Porque ele foi para Nínive e pregou para Nínive, olha, se arrependa, porque Deus vai destruir essa cidade má. Ele tinha raiva de Nínive. Nínive era de fato maldosa mesmo. Deus vai destruir essa cidade. Ele não queria ir para lá, ele tinha medo, ele tinha raiva, ele tinha ódio. E agora ele está chateado porque Deus não destruiu. Mas por que Deus não destruiu a igreja? Por quê? Porque a mensagem que ele pregou sem vontade funcionou. Para você ver que a mensagem não é nossa, de Deus, né? Ele pregou um sermão sem vontade. Sabe aquele sermão? Sabe quando você era pequeno e a sua mãe mandava você fazer a paz com o seu irmão, sabe? Vai falar com o teu irmão. Pede desculpa para ele. Desculpa. Foi mais ou menos isso. Ele foi pregar um sermão sem vontade, sabe? Seus incircuncisos, vocês vão morrer. Esse era o recado dele, mas eles se converteram e se arrependeram e pediram perdão. E Deus não fez o mal, porque eles tinham se arrependido. E Jonas ficou bravo porque Deus não fez aquilo que ele falou. E agora ele reclama, Deus, eu prefiro morrer do que passar por isso. E aí a frase de Deus é linda, que Deus fala assim, é justo isso que você está falando? Você é um servo de Deus, é justo isso que você está falando? É justa a tua ira? Amigos, o segundo motivo que muita gente se decepciona com Deus é por causa das escolhas de Deus, que muitas vezes são diferentes das escolhas que nós fazemos. Terceiro motivo. Primeiro eu já falei que é sobre a indiferença. Segundo, por causa das escolhas de Deus. Terceiro motivo, eu poderia citar muitos outros, tá? Eu só trouxe alguns pontos. Terceiro motivo, por causa do silêncio. O silêncio de Deus incomoda às vezes. Porque às vezes não basta só a indiferença. Não é só que Deus não está fazendo nada. É porque Deus, além de não fazer nada, Ele não fala nada. É quando você vai falar com alguém, olha, eu estou sentindo isso, estou passando por isso e tal, não sei o quê, e a pessoa fica quieta. Sua vontade, reage, amigo. Está vivo? Reage, fala alguma coisa, nem que seja o contrário, mas fala. Mas parece que Deus não fala. Tem uma história muito emblemática na Bíblia sobre isso. Vai rapidinho comigo. Lá em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Aqui, amigo, nós encontramos a história de Saul. Samuel já estava morto, que era o profeta de Deus. Saul está enfrentando uma batalha gigante. Verso 5. Olha esse texto, 1 Samuel 28, versículo 5. Vamos ler até o versículo 8. Olha o texto. Diz assim: quando Saul viu o acampamento dos filisteus, que foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração, Saul consultou o Senhor, porém o Senhor o quê? Não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim-Tumim, que era a maneira que Deus falava naquele tempo através dos sacerdotes, nem por profetas. E aqui tem o grande problema de quando Deus muitas vezes não responde. Olha o que acontece com Saul, olha o que ele faz. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu encontre com ela e a consulte. E os servos responderam a uma mulher em Endor, que é médium. Então Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromância e me faça subir aquele que eu lhe disser. E ele pede para que apareça Samuel para falar com ele. Deus não fala com Saul, Deus não responde. O que Saul faz? Tá bom, Senhor, o Senhor não responde? Eu vou buscar quem responde. Nossa, isso aqui, amigo. Isso aqui, ele desceu assim uma ladeira gigante. Saul, quando percebeu que Deus não falou o que ele esperava, pensou: eu vou falar com quem pode falar. Isso é perigosíssimo. De gente tentar resolver do seu jeito.
da sua maneira. Saul teve problemas por causa dessa situação. Ficou claro aqui, amigos? Sim ou não? Vocês estão comigo? Sim ou não? Tá bom. Então olha para mim agora. Às vezes parece que Deus é indiferente. Às vezes parece que as escolhas de Deus são diferentes. Às vezes parece que Deus fica em silêncio. Mas e aí? Vamos voltar para João capítulo 11. Deixa eu terminar com o diálogo de Jesus com Marta e Maria. Eu quero que você entenda esse diálogo aqui para a gente tirar as lições para hoje. Olha o que diz João 11. Vamos ver o verso 21. Tenta entender comigo a história, amigo, em nome de Jesus. Deixa eu ler a partir do verso 17. João 11, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele. Maria não foi, ficou sentada em casa. Então Marta, antes de Jesus chegar, quando ficou sabendo, Jesus está vindo, ela já saiu correndo, se adiantou para falar com Jesus. Ela fala com Jesus assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Presta atenção nessa frase. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado 5 dias atrás, o Senhor está atrasado, Deus. O Senhor está atrasado. O Senhor perdeu o trem, foi? Se o Senhor tivesse chegado há 5 dias, meu irmão não teria morrido. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Marta tinha fé, sim ou não? Tinha fé? Tinha. Olha a frase dela: se o Senhor estivesse aqui, isso é fé. Se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido, isso é fé. Ela acreditava. Mas aqui existe um ponto muito importante, amigos, que muita gente passa por isso. Marta tinha uma fé, mas uma fé no passado. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que baseia a sua fé apenas numa fé no passado. E é importante ter a fé no passado. Mas só a fé no passado não é suficiente. Como assim, pastor? Tem gente que, se eu pregar Moisés abriu o mar vermelho, vai acreditar, sim ou não? Sim, eu espero que sim. Porque ele de fato abriu, porque está na palavra. Jonas foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias e voltou vivo. Está na palavra, Deus disse, tem como acreditar, amigos. E como dizia aquele professor, se Jesus tivesse falado que foi Jonas que engoliu o peixe e ele voltou vivo, eu acreditava também. Porque está na Bíblia e a gente pode acreditar, porque Deus já fez. A fé no passado é acreditar que Deus já realizou, Deus já agiu, Deus já fez coisas lá atrás. Então eu posso acreditar nele. Lá no passado o Senhor fez. Mas Marta também tinha um outro tipo de fé. Qual era, pastor? Verso 23. Então Jesus disse a ela: Marta, o seu irmão há de ressurgir. O que Marta respondeu? Eu sei, Senhor. Ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir na ressurreição de quando? Do último dia. Essa frase, Marta tem fé? Sim ou não? Sim. Ele vai ressurgir quando? Na ressurreição do último? Fé. Mas que fé é essa? É a fé no futuro. Eu sei que o Senhor fez. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Eu sei que o Senhor fará. No último dia ele vai ressuscitar. O problema de Marta não era ter fé no passado, ela acreditava. O problema de Marta não era ter fé no futuro, ela também acreditava. Qual era o problema de Marta? Verso 39. Então Jesus ordenou: Marta, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, então disse Jesus: Senhor, já cheira mal. Senhor, o morto já está aí há 4 dias. Entendeu ou não? Olha para mim. Marta tinha fé no passado, sim ou não? Marta tinha fé no futuro, sim ou não? Qual era o problema de Marta? Era fé hoje. Na hora que Jesus falou assim: então tira a pedra. Senhor, você vai fazer a gente passar por isso. Já está fedendo, Senhor.
Entende, não? Tem muita gente enfrentando isso hoje, amigos. Você acredita que Deus fez? Acredito. Você acredita que Deus fará? Acredito. Mas e agora? Você crê? Sabe o que Jesus disse? Jesus disse para Marta assim: se você crê, Marta, você verá a glória de... Eu tenho glória para você, mas você crê hoje? A fé que Deus espera de nós é a fé que está lá no passado, Deus já fez. É a fé que está lá no futuro, Deus vai fazer. Mas é a fé de que mesmo que você não está vendo, Deus continua fazendo. Não é porque você olhou para o céu hoje e estava escuro. Não foi porque você olhou e tinha nuvens que o sol não está brilhando, amigo. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está falando. Porque às vezes até o silêncio de Deus já é resposta. O grande problema muitas vezes é que a nossa fé hoje espera moldar a Deus conforme a nossa vontade. Mas Deus, Ele não precisa de molde nosso. Você vê o micro, Deus vê o macro. Deus vê o que você não vê. Está entendendo? Pastor, quais são as 3 lições de hoje? Podemos ter para as 3 lições? 3 lições. Primeira lição. Primeira lição, eu vou trazer a frase, parafrasear a frase que Jesus disse para Jonas. É justa a sua decepção? Pastor, eu estou decepcionado com Deus. Ok, tudo bem. É justa a sua decepção? Porque você lembra quem você era? Você lembra aquilo que Deus já fez? Você lembra quando você era adolescente, você não sabia como seria o seu futuro, e você tinha totalmente incerteza sobre quais decisões tomar, e você por alguma maneira foi orientada por Deus, e as oportunidades surgiram, e você conseguiu utilizar os seus dons, e as coisas aconteceram, e hoje você está aqui com uma família, organizando a vida com seus filhos, e sabe, louvando a Deus, está vivo. É justa a sua decepção? Olha o que Deus já fez. Eu sei, amigos, nós temos muito mais motivos para acreditar do que para se decepcionar, porque Deus já provou para você de que Ele está vivo e está agindo, porque Ele já agiu em você. Pastor, mas é muito difícil, eu já passei por coisas muito difíceis. Eu sei, mas você não morreu. Deus te manteve firmes, fortalecidos. Ah, Deus é indiferente perante a minha dor. Ah, Deus toma decisões questionáveis. Deus fica em silêncio quando você precisa ouvi-lo. Gideão, amigos, estava angustiado, chateado com Deus, mas Deus fez com que 300 soldados vencessem o exército inteiro. Jó estava chateado com Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas ele mal sabia que Deus tinha o dobro reservado para ele, e ele viveu o dobro que Deus fez. Amigos, eu sei que hoje você não entende, e hoje você está decepcionado porque você não consegue compreender as situações, mas amigo, tenha calma, acredite. O que Deus quer agir hoje é acalmar o teu coração. Eu já falei isso aqui, vou falar mais vezes. Muitas vezes antes de acalmar uma tempestade, Deus quer acalmar o marinheiro. Deus quer acalmar a tua vida, quer acalmar você. Então permita ser acalmado pelo Senhor e entenda que Ele está agindo quando você não entende. Ah, amigos, eu gosto muito de um texto do livro Ciências do Bom Viver. Olha esse texto, página 479. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Eu acho que você não entendeu a frase, eu vou repetir para você. Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudesse ver o fim desde o princípio. Que frase, amigos. Se você enxergasse como Deus enxerga, você perceberia que não precisa se decepcionar com Deus. Sabe o que falta às vezes?
O que falta às vezes é o que faltou para Marta: coragem para tirar a pedra. Tire a pedra. Tempo atrás eu conversava com um casal longe daqui, que estava em processo de divórcio, e eu falava com o marido sozinho, e ele falava assim: pastor, Deus já restaurou tantos casamentos. Ele tinha fé. Mas quando eu falei para ele assim: mas o que você tem feito hoje? E ele já estava conversando com outra. Dá para restaurar, não? Você mesmo não acredita. Como é que você quer que Deus age? Amigos, se você quer a ação de Deus, tire a pedra. Tire aquilo que está atrapalhando a ação de Deus. E se você tiver fé para andar, fé para agir, Deus terá força para te responder. Segunda lição. Muitas vezes, olha para mim, muitas vezes você não está decepcionado com Deus. Muitas vezes você está decepcionado com as pessoas e quer colocar em Deus a culpa que não é de Deus. E muitas vezes você está decepcionado com você mesmo. Caim estava bravo com Deus, decepcionado com Deus, porque ele fez aquilo que Deus não pediu. Como é que você vai se decepcionar com Deus se você não fez aquilo que Ele pediu? Amigo, Deus nunca vai dizer sim para aquilo que Ele já disse não na sua palavra. Se Deus orientou você, falou com você, Ele vai agir em você. As pessoas vão te decepcionar. É triste isso. Mas o ser humano vai te decepcionar. Mas eu garanto para você hoje, em nome de Jesus, Deus não. Deus não. Eu já contei isso aqui. Quando eu nasci, antes de eu nascer, minha mãe engravidou. Faltava 3 meses para o casamento. E a igreja da minha cidade, infelizmente na época, não soube lidar com a situação. E um pastor foi visitar minha mãe. E ele disse para minha mãe coisas muito ruins. Ele chegou ao ponto de dizer para minha mãe que era para ela orar, para que eu não nascesse deficiente por causa do pecado dela. Naquele dia, a minha família inteira saiu da igreja. E minha mãe passou muitos anos decepcionada. Eu orei pela conversão da minha mãe 10 anos. Por causa da falha de um homem. E sabe o que é? A vida é tão interessante que depois de alguns anos eu fui ser pastor dele. E conversei com ele. E o abracei. Porque os homens falham. Mas Deus não. Desculpa esse desabafo. Mas é para você entender de que enquanto você olhar só para as pessoas, você vai sofrer. Mas você tem motivos suficientes para olhar para Cristo e entender de que Ele está agindo sim. Terceira e última lição. Acredite, igreja. O melhor de Deus ainda vai acontecer. Acredite no que Deus fez ontem. Acredite que o Deus que fez ontem ainda existe. O Deus que fez milagres, o Deus que agiu, o Deus que estendeu a sua mão, Ele é vivo. Acredite que o Deus que prometeu que viria, veio, que prometeu que morreria, morreu, que prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. O Deus que prometeu que vai voltar, vai voltar. Acredite, o melhor de Deus ainda vai acontecer. Mas acredite nele não amanhã,
Acredite nele hoje. Porque ele já provou para você que ele está olhando hoje, te fortalecendo hoje, agindo hoje. E quem crê verá a glória de Deus. Quem crê hoje poderá experimentar aquilo que Deus reservou para a tua vida. Mas se você vacilar hoje, se o diabo conseguir tirar a tua fé hoje, se ele conseguir agir para você não acreditar mais hoje, você perdeu. Então, amigos, chegou o tempo em que esta igreja precisa se levantar espiritualmente e clamar como nunca clamou, pedir como nunca pediu, buscar como nunca buscou. Porque as lutas espirituais serão mais intensas daqui para frente. Mas se você acreditar hoje, Deus provará para você de que Ele sempre estará no controle da tua história. Mas tem que crer hoje. Pastor, mas eu não consigo crer. Então peça isso a Deus e diga: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Pastor, mas está tudo mal. Eu sei. Mas Deus quer te ajudar na sua falta de fé. Deixa eu ler o último texto e termino. João capítulo 11, versículo 43 e 44, termino. E depois de eles terem tirado a pedra, Jesus clamou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. O que Jesus disse? Lázaro, venha para fora. Por que Jesus foi tão específico aqui? Porque Jesus é tão poderoso. O poder dele é tão infinito que se ele só dissesse venha para fora, ia estar saindo morto de túmulo até hoje. Todos iriam ressuscitar. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Se Jesus não diz Lázaro vem para fora, ia ter num raio de não sei quantos quilômetros pessoas levantando até hoje, ressuscitando. Porque o poder dele, amigos, quando ele virá, ele falará, e com o seu poder a humanidade inteira que morreram em Jesus ressuscitarão. Se ele tem poder, com o poder da sua palavra, de trazer alguém de volta à vida só por ele ter falado, você acha que ele não tem poder para agir na tua vida? No teu casamento, no teu trabalho, com seus filhos, na sua fé? Amigos, eu não creio num Deus que não tem poder. O meu Deus está vivo e é muito poderoso. Mas eu preciso acreditar nele hoje, tirar a pedra hoje, deixar que ele fale hoje. E se ele falar, amigos, acredite. Diz que Lázaro, verso 44, aquele que tinha morrido, Lázaro, saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhe ordenou: desamarre, deixe que ele vá. Quantos dias que Lázaro estava morto? Amigos, o milagre aqui não foi só tirar Lázaro do túmulo. Ele já estava 4 dias morto. Deus teve que agir na célula dele. Deus teve que refazer aquilo que já estava podre. Deus teve que agir aonde, trazer vida aonde, sabe? Ele teve que ser transformado. Aquele que cheirava mal agora teve que ser transformado. E saiu e viveu perante as pessoas, transformado pelo tamanho do poder de Deus. Amigos, em breve o meu Jesus virá. E quando ele aparecer nas nuvens dos céus, amigo, e quando ele falar o poder da sua glória, quando ele disser: vinde benditos de meu Pai, e receber por herança, amigos, não vai ter uma doença, nenhuma enfermidade, nenhum problema desse mundo que não será resolvido pelo poder de Deus. Quando a glória de Deus se manifestar, amigo, você vai perceber que valeu a pena esperar, que valeu a pena ter fé, que valeu a pena aguardar. Mas até lá, vale a pena acreditar hoje, vale a pena ter fé hoje, e vale a pena confiar hoje, porque Ele é fiel naquilo que Ele diz. Olha para mim aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu sei, pode ser que não esteja, mas aquele que vive está estendendo a mão para acalmar você.